relação e um maior entrosamento no atendimento após medida, que é um programa que vai estar sendo efetivado, agregando ao que nós temos ao egresso. A superintendente Trícia, hoje pela manhã, já fez uma referência, né, com a relação com o projeto Axé. Nós já temos também, vamos estar assinando agora, com a CETRI, um projeto Plantando Sonhos, Colhendo Vida, que é de profissionalização, e vai envolver também, além dos adolescentes das unidades, os adolescentes fora. Estamos também fechando a contratualização mesmo de um termo, né, com a UFBA para empregabilidade aos adolescentes que saem da unidade, né? E o público atendido vão ser os adolescentes e jovens em pós-medida socioeducativa de privação e ou restrição de liberdade, oriundos dos programas de atendimento da Fundac, com idade entre 12 e 23 anos incompleto. A política envolve bolsa, né, a garantia de atendimento e interlocução com as políticas sociais fundantes para acesso a direitos, política de assistência social, educação, saúde, parcerias estratégicas. Bem, se deixar, eu falo mais 25 minutos, mas a gente tem que parar aqui e dizer, a gente está feliz, estamos muito felizes de estar aqui. Acho que esse ano é um ano muito promissor para o sistema de garantia de direitos. Aproveitem, porque cada curso desse, cada formação que é dada é fundamental no exercício do nosso fazer a socioeducação. Obrigada. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos essa sessão dessa tarde. E não sei se estará aberto para perguntas do público. 3 perguntas, só que eu tenho uma. Eu sou o público. Faço mais são mais 2? Ah, tá bom, porque temos que cumprir o horário. Então, depois. Então sim. A Analice já está me ensinando como proceder. Eu tive uma dúvida, mais exatamente com a sua fala. Quer dizer, de uma certa forma, eu queria fazer uma observação. Como estamos tratando de conselho tutelar, eu supus que a ênfase fosse muito menos em infração penal e muito mais nas medidas protetivas para crianças e adolescentes não infratores. Eu mesma tinha vontade de saber como estão funcionando essas instituições que aplicam providências com relação a questões específicas de proteção às crianças e aos adolescentes não infratores. Acho que a gente tratou um pouco disso, e, na minha cabeça, talvez o Conselho Tutelar, como não lida com infração, a não ser de menores de 12 anos, talvez precisasse de um recorte mais específico nessa área. E uma sua pergunta, eu ouço mal, e posso ter ouvido mal, eu estou de aparelhos de ouvido. Mas parece que o senhor começou falando que um adolescente não se transforma quando praticou um ato infracional. E que, por isso, o Conselho poderia ter uma relação com esse adolescente. Aí eu já acho perigoso, ou talvez nem esteja fazendo uma pergunta, esteja colocando a minha posição. Porque, do mesmo jeito que o juiz foi todo-poderoso, misturava todo mundo numa carrocinha só, e eu vivenciei esse tempo, eu acho também que é cada qual sua competência, porque a própria lei diz
Vamos ver aqui, eu estava lá na página, que verificada a prática de infração de ato infracional, que a autoridade competente pode aplicar as medidas do 112. Mas a autoridade competente para as medidas do 112 é o juiz de menores. Então, eu queria... E aí eu não entendi, ou ouvi errado, isso eu admito mesmo, viu? Eu tenho dado muito fora. Por que o Conselho Tutelar poderia ou deveria aplicar uma medida a um adolescente infrator? Posso estar desinformada, atrasada, mas acho que se for recolhido por infração penal, vai para o juiz que pode mandar para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar aplique uma das medidas cabíveis. Desculpem, é de velha, viciada na fala de criança e adolescente. Obrigada, professora Minaim. Vamos aproveitar, então, e colher as demais perguntas em bloco, não é isso, professor Júlio? Eu gostaria de pedir que também fosse formular... Eu gostaria de pedir, então, que se a gente tiver da plateia mais 3 perguntas, quem gostaria de formular uma pergunta aqui no microfone? Tem alguém? Quem tem interesse em formular mais alguma pergunta? Não? Ficaram com vergonha? Vamos lá? Pronto, então, ótimo. Então, vamos passar o microfone, né, para que a mesa possa responder, então, o questionamento da professora Minaim. Vamos lá. A reação da plateia comprova que João Grilo estava certo no Alto da Compadecida, quando disse assim: esse diabo parece 3 coisas que eu não gosto. Promotor, sacristão e soldado de polícia. Né? Então, vou fazer o esclarecimento. Professora, eu devo ter me expressado mal. De fato, o Conselho Tutelar não aplica medida socioeducativa a adolescente autor de ato infracional. Não aplica medida socioeducativa. Conselho Tutelar não aplica advertência. Conselho Tutelar não aplica PSC. Não aplica semi-liberdade. E, obviamente, não aplica semi-liberdade, nem aplica internação. Não há dúvida. Não há dúvida. É porque, como eu fiz uma fala assim mais genérica, justamente esperando as perguntas para descer mais para o pragmático, talvez eu não tenha sido claro. Então, muito bem. Adolescente autor de ato infracional que necessite, cujo caso recomende a aplicação de advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, nada disso é aplicado pelo Conselho Tutelar. Ave Maria. Nada disso. Agora, vamos lá. E o adolescente que não necessita de aplicação de medida socioeducativa, embora autor de ato infracional? Porque isso acontece. Isso acontece. Isso acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos a exemplos. Vamos a exemplos práticos. Vamos a exemplos práticos. Brigou na escola. Brigou na escola. Brigou na escola. Não ficou nem vermelho, mas brigou na escola, causou um tumulto na escola. Causou, para aquela escola, não tirem a importância não, para aquela escola, naquele dia, aquilo foi um fato. A escola virou de cabeça para baixo, suspendeu a aula. Aí você pega os 2, 3, 4, 5, 6, 8 adolescentes que se envolveram na briga, está todo mundo suado, está todo mundo nervoso, mas não tem ninguém nem vermelho, a não ser de vergonha. Levam para a delegacia, calma, levam para a delegacia. Levando para a delegacia, o delegado faz o quê? Colhe depoimento, declaração de todo mundo, depoimento de testemunha, etc. Porque assim, levou para a delegacia, minha gente, vejam bem, levou para a delegacia, o delegado trata como ato infracional. Ele pega o Código Penal, bota na mesa, vê se aquela conduta que estão narrando se encaixa em alguma conduta do Código Penal, e não é difícil enquadrar alguma conduta no Código Penal,
Não é difícil. Não é difícil. Né? Enquadra no Código Penal, diz, é ato infracional, manda para o promotor, claro, manda para o promotor. Chega lá para o promotor atende. Vocês acham que o promotor, num caso desse, deve ingressar com uma ação socioeducativa para aplicação de medida socioeducativa? Não. Calma! Espera aí, pessoal. Calma, eu vou chegar lá. Ocorre que chegam esses adolescentes, e o que é que eu posso fazer? Vocês que já estão doutores na matéria, quais são as alternativas do promotor diante desse caso? Ele pode pedir o arquivamento, né, se não tiver nenhum indício de que teve briga, foi tudo loucura, não teve nada. Disseram que foi briga, mas nem teve briga. Pediu o arquivamento. Ele pode entrar com ação socioeducativa, se for um caso mais grave, ele pode conceder remissão, ok? Muito bem. Ao conceder remissão, ele pode cumular a remissão com a medida socioeducativa, é verdade, uma dessas que eu falei, também não entra aí o Conselho Tutelar. Ele cumula com a medida socioeducativa, ou, calma, vai chegar o Conselho. Vai chegar o Conselho aí. Ou ele pode cumular com a medida... Como? Pronto, falem com ênfase. Pronto, para todo mundo sair com a palavra protetiva aqui na cabeça, vibrando. Vibrando. Adolescente autor de ato infracional também pode ser sujeito de medida protetiva. Uma das medidas protetivas que estão lá. Por exemplo, inclusão em programa de assistência integral à família. No CRAS, não é nem no CREAS. Não é liberdade assistida no CREAS, não é no CRAS. No CRAS. Ele também pode acessar o CRAS. O fato dele ter praticado ato infracional não impede que ele acesse o CRAS, que seja aplicada a medida protetiva. O promotor coloca lá isso na remissão. Essa remissão vai para homologação judicial. Olha aí o 136 do ECA. Olha aí o 136 do ECA. Doutora Gisele leu aqui o 136. Olha aí o 136 do ECA. São atribuições do Conselho Tutelar. 136, inciso 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Quem homologou? Foi o juiz. Dentre as previstas no artigo 101, 1 a 6. Essa é uma hipótese do Conselho Tutelar atuar em medida protetiva em matéria de adolescente. Mas tem uma outra. Tem uma outra. A do 136, inciso 1. Inciso 1. São atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105. E adolescentes, tem algum aposto aí? E adolescentes, vírgula. Não autores de ato infracional, está escrito isso aí? Não. E adolescentes. São atribuições do Conselho Tutelar. Atender a crianças e adolescentes nas hipóteses dos artigos 98 e 105. O 105 é ato infracional praticado por criança. Todo mundo sabe. Ato infracional praticado por criança, não tem investigação, é só Conselho Tutelar. Mas o 98 está falando de situação de risco. Omissão do Estado, ação ou omissão do Estado, da sociedade, ou em decorrência de sua própria conduta. Exemplo, prática de ato infracional. Prática de ato infracional. Aí vamos para um exemplo concreto. Filho, você está aqui por quê? Aí eu estava com 2 papelotes de maconha. A polícia disse que é minha. Eu estou dizendo que não é minha, mas a polícia disse que estava. Aí o promotor diz o quê? Meu filho, você estava lá, ali é uma boca de fumo. A polícia disse que é sua. Eu estou até acreditando que não seja sua. Mas eu também não posso desacreditar que o policial lhe viu com a droga. A droga está aqui na minha frente, você está aqui na minha frente. Muito bem. Tráfico. Está com dinheiro no bolso. Tráfico. Ok. Chegou lá apreendido em flagrante. Não é raro. Não tem violência, mas não é raro. Não é raro.
Aí você vai pesquisar porque é que ele está ali apreendido em flagrante. Não foi sadismo do delegado, não. É porque é o seguinte, a polícia pegou ele na rua e até agora, passadas quase 24 horas, ele não teve nenhum contato com a família. Ninguém sabe se ele tem ou se ele não tem família. Aí ele vira e fala assim, eu moro em tal lugar. Qual é o telefone de sua mãe? Não sei. Qual é o telefone de seu pai? Não sei. Qual é o endereço? É ali na Baixada. Eu estou ali, eu estou aqui, eu estou acolá. Ou vocês acham, claro, vocês sabem mais do que eu. Vocês sabem mais do que eu. Vocês acham que qualquer adolescente, em qualquer circunstância de tráfico, diz onde mora com facilidade? Quer que a polícia volte lá com ele na viatura para ele entrar no bairro? Claro que não quer. Claro que não quer. Aí você fica com a seguinte situação. Ele tem, de fato, vínculo familiar ou não tem? Você não sabe. Você entrevista e você não sabe. Não sabe se ele tem vínculo familiar, se o vínculo familiar está esgaçado ou se ele já está rompido o vínculo familiar. Você não sabe se ele está em situação de rua. Você não sabe se ele está em situação de rua ou se ele não está. Você não tem contato com a família. Você tenta contato, e aí eu estou falando com muita tranquilidade, porque eu já... Olha, eu e os adolescentes que atendi já navegamos por Facebook, por Instagram, juntos. Deu botar meu computador. Bom, é o seguinte, vamos tentar ver aqui. Entre aí, acesse sua conta, vamos tentar falar com alguém para encontrar alguém da sua família que venha aqui. Faço isso com a maior tranquilidade. Faço isso com a maior tranquilidade. Mas, figurem a hipótese que o promotor, depois de horas e horas no Instagram, no Facebook, ou então mais simples, ele não lembra a senha do Instagram, do Facebook, porque ele só acessava o Instagram ou o Facebook pelo celular, que coincidentemente fica apreendido. Ou está perdido. É porque eu estou falando de situações concretas, de vivência absolutamente concreta do que acontece. Não são hipóteses figurativas, situações concretas. O fato é o seguinte, eu tenho um adolescente que não praticou um ato que justifique a internação provisória, porque se justificasse era muito fácil. Acionar o braço repressivo do Estado é a coisa mais fácil que tem, porque o Estado está treinado para ser repressor. Há anos está treinado, é a coisa mais fácil. Então, quando chega um latrocínio, é facílimo atuar. Quando chega um homicídio, é facílimo atuar. O problema é atuar nisso aí. Tráfico de pequena quantidade, em que a polícia pegou, às vezes em outro bairro, o adolescente não tem nenhum contato com a família, não sabe encontrar. Muito bem, precisamos de medidas protetivas. Encaminhamento à paz do responsável. Precisa eu pedir ao juiz? Precisa eu pedir ao juiz? Ou tem conselho tutelar? Percebem qual é o caso? Eu não quero que vocês tratem com quem praticou latrocínio, não. Isso aí eu sei. Isso aí o juiz sabe. Já tem modelo de sentença. Não quero também com tentativa de homicídio, estupro, nada disso não. Nada disso não. Eu quero e preciso, e a sociedade precisa, da parceria de vocês, com o adolescente não reincidente e que praticou ato infracional sem violência e sem grave ameaça, mas vivencia uma situação de esgarçamento ou de absoluto rompimento de vínculo familiar. E por conta disso vai precisar de medida protetiva e não socioeducativa. Protetiva. E não é porque ele teve a desventura de estar lá na minha frente em virtude da prática de ato infracional que o agente principal de uma medida protetiva, que é o conselho tutelar, não vai poder atendê-lo. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Que os senhores não podem ser acionados, por quê?
o carecedor de medida protetiva teve como ato recente a prática de um ato infracional. Onde é que está dito isso? Eu não estou pedindo para ninguém aplicar a medida socioeducativa. Essa, como eu disse, o juiz já aplica com a mão nas costas. Quando o caso é de internação lá, no atendimento lá, me perdoe, mas é assim, não, isso é tranquilo. Tranquilo, a Fundac está lá perfeitamente estruturada para isso, perfeitamente estruturada no papel dela. Mas o papel da Fundac não é acolhimento institucional, por exemplo. E se precisar de acolhimento institucional emergencial, se for um caso em que, ao mesmo tempo em que é autor de ato infracional, ele foi vítima de violência ou de abuso sexual, não merece medida protetiva? Vira bicho? Vira bicho? É isso. Me perdoem, se me fiz entender de forma incorreta, ou se em me fazendo entender da forma correta não disse o que agrada. Né? Certo? Mas prometo incomodá-los bastante. Prometo incomodá-los. Fiquei 4 anos afastado da minha titularidade, que é exatamente onde eu estou agora, no atendimento de adolescente autor de ato infracional. E, portanto, os senhores e as senhoras serão muito incomodados por mim para dizer assim, para mexer de novo com ela aqui, que eu conheci recentemente. Antônia, olha, o menino está aqui. Não é caso de internação, não é de semi-liberdade, não é nem de advertência. Eu só preciso é o seguinte, que encontre a família se é que ele tem. E eu sei que o conselho, e aqui eu quero só fazer essa pausa, que eu prometi que eu ia falar isso. Eu sei, porque eu já ouvi isso de uma conselheira muito delicada que me atendeu uma vez pelo telefone. O conselho tutelar não é motorista não, viu, promotor? Não é Uber, não é Uber. Eu sei que o conselho tutelar não é Uber, viu? Se precisar de Uber, eu tenho aqui no aplicativo. Viu? Quando eu ligar, vai ser, tenho certeza, é um adolescente que, com vínculos familiares, como eu disse, esgaçados ou rompidos, que não está precisando de Uber, não. Não está precisando de Uber. Pode estar precisando de um acolhimento emergencial, porque é vítima de violência ou de abuso sexual. Pode estar precisando ter a busca ativa por sua família. E isso eu não preciso pedir a juiz. Isso eu não preciso pedir a juiz, porque não tem conflito. Não tem conflito. É só a sociedade, no intermédio de vocês, exercer o seu papel. É isso aí, obrigado. Parece que não há perguntas. Parece que não há perguntas da plateia. Eu agradeço suas explicações, mas a minha pergunta também deve ser esclarecida. O Conselho não pode receber diretamente esse tipo de criança, deve ser encaminhada pelo juiz. Até porque eles não têm meios nenhum para sair procurando o menino que quebrou tudo na escola e que está vermelho, embora não esteja cortado. Então, a minha posição eu gostaria de manter, o juiz encaminhando, é uma medida própria para o Conselho, que o Conselho proceda conforme o faz. Mas nós podemos brigar pelo resto da vida. Aliás, não tem nem motivo de briga. Ao final, coincidimos. Eu vou encerrar, então, essa sessão, é isso? A Ana Alice quer dar um aviso. Eu gostaria de reforçar o aviso para inscrição na escola. Vocês têm na pasta de vocês esse QR Code que dá acesso ao Instagram, onde tem o link do formulário de inscrição. Escola de Conselhos _BA, né, é o @ do Instagram da Escola de Conselhos da Bahia. Além disso, muitos de vocês solicitaram à organização um atestado de comparecimento. Esse atestado vai estar disponível na recepção ao final do evento, certo? Depois da próxima mesa, quem precisar de um atestado de comparecimento, vai ser possível fornecer na recepção, tá ok? Obrigada, acho que a gente pode encerrar. Então, muito obrigada a todos, obrigada aos membros da mesa. Obrigada, professora.
Um, dois. Obrigado, a mesa. Professora Alessandra. Nós vamos ter... Cadê o povo da Acteba, Gandu? Nós vamos... Professora Alessandra vai coordenar a mesa. A professora vai coordenar a mesa, Alessandra Rapace. Muito obrigado. Que é a nossa mesa das 15h40. Cadê minha secretária executiva da Acteba? Cadê a poderosa? Venha cá. Intervalo. Não, o que a gente está fazendo chama... intervalo enquanto começa outra mesa. Professora Alessandra. Paulinha, você pode botar aquele vídeo, mesmo sem som. Jeane, aproveitando que a mesa vai ser composta, Jeane vai fazer trazer para a gente, e vocês conhecem, experiências bem-sucedidas, né? Ou seja, é possível acreditar que é possível fazer conselho tutelar, ter apoio institucional, é possível construir possibilidades para garantir proteção integral. Então, antes de começar a mesa seguinte, eu queria passar para a Jeane para uma breve fala para mostrar uma experiência exitosa de conselho tutelar. Paulinha, pode... Eu acho que está sem som, confirma, mas fica ao fundo. Graças à persistente luta da classe dos conselheiros e seu anseado, que encontrou apoio na Prefeitura de Gandu e na Secretaria do Desenvolvimento Social. A secretária Alissa Araújo. Tão sonhado objetivo se concretizou. Hoje o Conselho desfruta de uma sede própria, equipada com modernas e climatizadas instalações. O espaço inclui recepção, sala de espera, áreas específicas para crianças e adolescentes, sala de atendimento, sala de reuniões, cozinha, arquivo, 3 banheiros, centro de adaptado para acessibilidade, garagem completa, com investimento realizado no Conselho Tutelar de Gandu, não é apenas namorado e conselheiros. Pronto. Também pela comunidade. Deve ser diariamente essas instalações renovadas. É o início de uma nova era, uma história promissora para o Conselho Tutelar de Gandu, na Bahia. Pronto, vou passar para a Jeane. Salva de palmas aqui, que ela vai explicar a experiência positiva. Interessante. Vai lá, minha top. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Na verdade, é só um incentivo, uma injeção de ânimo. Nem sempre o nosso conselho foi como está hoje, né? Sou do município de Gandu, sou conselheira tutelar há 4 mandatos e secretária da Acteba. E deixar essa mensagem para vocês, que não importa onde nós estamos, não importa quais as ferramentas nós temos no momento. Se a gente acreditar que a nossa bandeira é a prioridade absoluta, a gente consegue chegar lá, a gente consegue êxito. Isso buscando. Eu uso sempre uma frase que diz assim, que a vida de crianças e adolescentes, elas importam. Então, se essa vida ela importa e a gente escolheu ser conselheiro tutelar, a gente não deve se acomodar com as estruturas que nós temos, não devemos deixar que o não de um gestor, ou de um secretário, ou de qualquer pessoa nos desanime na caminhada. Hoje, a gente pode contemplar de uma sede de um conselho tutelar totalmente estruturada, com sala adaptada para receber a criança ou adolescente, até mesmo antes do atendimento, nós temos até a sala de acolhimento a essa criança e esse adolescente. Mas tivemos também estrutura igual a de vocês, estrutura onde a gente não tinha a sede, era uma sede alugada, insalubre, onde muitas vezes o conselheiro tutelar adoecia ali naquele espaço. Mas a gente não desistiu. E aí eu costumo deixar essa mensagem, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente precisa persistir, a gente precisa, na verdade, entender que a criança e adolescente, ela vale o nosso esforço, já que a gente escolheu ser conselheiro tutelar. Então, a fala da secretária de Santo Antônio de Jesus, ela me contemplou